Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem de saúde e espero que estejam também animados para a gente poder retomar as nossas aulas. Antes de mais nada, toda videoaula que você assistir, eu vou pedir para que você escreva aqui embaixo, ó, nos comentários. No início da aula, você deve escrever o seu nome completo, número, se você souber, e registrar o horário que você iniciou a sua videoaula. Ao término da videoaula, vou pedir de novo que vocês voltem aqui nos comentários, escrevam seu nome completo, número, se você souber, e, entre parênteses, escreva aula assistida e registre o horário que você terminou de assistir essa videoaula. Tudo bem? Vamos para a aula então? Teorema de Stevin. O Teorema de Stevin, também chamado Lei de Stevin, ele diz que no interior de um líquido, a pressão, num determinado ponto, ele depende da pressão atmosférica, aqui em cima, da massa específica do líquido, ou seja, da natureza do líquido, e da distância, essa distância h, em que o ponto se encontra da superfície e da aceleração gravitacional, que é o nosso g. Então, quanto maior a profundidade, maior vai ser a pressão. Você pode estar observando nessa garrafa que quanto mais fundo, maior a profundidade, maior é a pressão exercida nesse ponto. Então, P2 é igual a P1, pressão atmosférica, mais o ρ, o G, o H. Observa o vídeo. A força exercida pela água sobre o êmbolo da seringa faz com que a mola fique pressionada. Se medirmos a quantidade de compressão, podemos determinar a força exercida pelo líquido sobre o êmbolo. Sabendo a área da superfície do êmbolo, podemos em seguida calcular a pressão do líquido perto do êmbolo. Você vai notar que, como a quantidade de água aumenta, a pressão exercida sobre o êmbolo também aumenta. Um dispositivo utilizado para medir a pressão de um líquido é chamado de manômetro. O dispositivo faz com que seja possível determinar a pressão de um líquido em um ponto específico. Vasos comunicantes. Lembra que pelo teorema de Stevin, P2 é igual a P1 mais ρGH. Se você pegar esse P1 e jogar ele para o primeiro membro, ele vai ficar assim, P2 menos P1 é igual a ρg, H1 menos H2, H1 relativo ao P1, H2 relativo ao P2. Ou seja, o ΔP, a variação de pressão, vai ser igual a ρg ΔH. Esse ΔH, se eles estiverem à mesma profundidade, o ΔH vai ser igual a zero. 0 vezes qualquer coisa, ΔP igual a zero. Significa dizer que pontos no mesmo nível ou pontos na mesma profundidade, elas estarão sujeitos à mesma pressão. Aqui também, eles estão no mesmo nível, portanto, eles estarão sujeitos à mesma pressão. Aqui, esses são os vasos comunicantes. Essa superfície aqui é livre, é aberta, e aqui embaixo também. Então, nesse ponto aqui embaixo, como todos os pontos aqui embaixo estão à mesma profundidade, no mesmo nível, então a pressão exercida por essa coluna é igual a essa, igual a essa, igual a essa, igual a essa. E aqui em cima, eles estão nivelados porque estão sujeitos à mesma pressão atmosférica. Se eu erguer esse lado, esse nivelamento permanece. Então, esse nivelamento permanece porque todos os pontos estão à mesma profundidade. Princípio de Pascal. O princípio de Pascal é aquela que faz com que todo dia, ao escovar os dentes, você exerce uma pressão aqui e essa pressão ela é transmitida por todo o fluido, no caso a pasta, e a pasta vai sair por essa ponta. Então, o princípio de Pascal diz o seguinte:
A variação de pressão provocada em um ponto qualquer de um líquido é transmitida para todos os pontos, e as paredes do recipiente que contém o líquido sofrem a mesma variação de pressão. Então, o princípio de Pascal, a aplicação direta dela é a prensa hidráulica. Então, na prensa hidráulica, você exerce uma pressão ou uma força F nesse êmbolo. Essa força F nessa área vai causar uma pressão P1, que vai ser transmitida por todos os pontos e vai aparecer nesse outro lado, no êmbolo 2. Nessa prensa hidráulica, a gente pode dizer que a variação de pressão no lado, P1, vai ser igual à variação de pressão no ponto, no êmbolo 2. E então, a equação F1 sobre F2 igual a A1 sobre A2, que é igual a X2 sobre X1. Essa equação é que faz com que, ao aplicar uma força F nessa área, nós vamos ter uma pressão, essa pressão vai ser transmitida para esse lado aqui. E vai fazer o carro erguer. De novo, uma pressão exercida aqui vai ser transmitida para o outro lado. Princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes, ela diz que todo corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido, no caso líquido, gases, um fluido qualquer, em equilíbrio, recebe dele uma força vertical para cima, que é chamada de força de empuxo. Nós vamos simbolizar pela letra E, ou força de empuxo Fe. O módulo da força de empuxo vai ser igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo, e sua unidade de medida no sistema internacional é o Newton, já que trata-se de uma força. Então, empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Peso é massa vezes gravidade. Você sabe que a densidade é massa sobre volume, então massa vai ser a densidade vezes o volume. Substituindo essa massa aqui nessa equação, nós teremos que o empuxo vai ser igual a ρVg. Ou seja, empuxo é igual a densidade do líquido, densidade do fluido, volume do fluido e a gravidade. Então, o módulo da força de empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. O princípio de Arquimedes, portanto, ela vai relacionar a força-peso com o empuxo. E a diferença entre o peso e o empuxo é chamado de peso aparente. Peso aparente vai me dizer se um corpo ele afunda, se ele flutua ou se ele sobe quando ele estiver mergulhado num fluido. Então, o corpo ele vai afundar quando o peso for maior do que o empuxo. Ele vai flutuar quando o peso for igual ao empuxo, então eles vão se equilibrar. E o corpo vai subir quando o empuxo for maior do que o peso, então a resultante vai ser aqui para cima. Bom, gente, vamos então para as atividades. Essas atividades que estão anotadas aí, vocês vão ter que me entregar. E para que vocês não tenham tanto trabalho assim, como é que pode ser essa entrega? Você pode fazer esses exercícios, muitos deles são de múltipla escolha, e você pode fazer esse exercício no seu próprio material didático, e aí você tira uma foto e envia para nós, envia para mim no nosso grupo de WhatsApp. Ok?